Eu sofro de insônia crônica. Se um vizinho espirra no bloco B, eu acordo no bloco autor por isso. Me tornei dependente de sons de chuva, ruído branco e frequências de meditação profunda. No mês passado, encontrei um álbum em um serviço de streaming chamado Silêncio Absoluto. Frequência delta 0,5 Hz. A capa era apenas um quadrado preto fosco. E o artista não tinha nome, apenas um código de barras. O realismo do som era impressionante. Não parecia uma gravação, parecia que o próprio ar do meu quarto tinha ficado mais denso, bloqueando qualquer barulho da rua. Dormi como um anjo por 7 dias seguidos. O pulo aconteceu na 8ª noite. Eu estava naquela fase entre o sono e a vigília, quando o som da chuva constante falhou, por 1 milésimo de segundo. Foi um estalo digital seco, e, no silêncio que se seguiu, ouvi algo vindo do meu celular. 3 passos para a esquerda. Agora abaixe. Era um sussurro, tão baixo que parecia estar sendo soprado dentro do meu ouvido. Sentei na cama, o coração disparado. Olhei para o celular. A música continuava tocando, mas a barra de progresso estava travada em 0. Embora eu estivesse ouvindo o áudio há horas. Aumentei o volume, movido por uma curiosidade masoquista. O ruído branco voltou, mas por baixo dele, o som não era de chuva. Era o som de alguém respirando. Mas não era uma respiração humana. Era um som rítmico de algo muito grande, como se um fole de fornalha estivesse operando no fundo de uma caverna. E, entre as respirações, a voz voltou. Ele acordou. O gráfico de batimentos subiu. Espere ele estabilizar. O me mexi. Percebi que o meu relógio inteligente no pulso, que monitora o sono, estava brilhando com uma intensidade que eu nunca tinha visto. A luz verde do sensor de batimentos estava projetando uma imagem na parede do meu quarto. Não era apenas uma luz, era um projetor na parede. Eu vi o meu próprio quarto em tempo real, mas visto de cima. Eu conseguia me ver sentado na cama, segurando o celular. Mas na projeção, havia 3 figuras longas e foscas, como sombras feitas de fumaça, paradas ao redor da minha cama. Uma delas estava segurando um microfone profissional, apontado diretamente para minha nuca. O realismo do terror me paralisou. Eu não sentia nada fisicamente, mas a imagem na parede mostrava que uma daquelas coisas estava com a mão enfiada dentro do meu peito, mexendo em algo que parecia um emaranhado de fios de luz. A frequência está falhando. A voz saiu do celular de novo. Ele está começando a ver a interface. Aumente o ganho do ruído branco. No segundo seguinte, o som de chuva no meu quarto ficou ensurdecedor. Meus ouvidos começaram a sangrar. Eu tentei gritar, mas o som da chuva abafava minha própria voz dentro da minha garganta. Eu via meus lábios se mexendo na parede, mas o áudio que saía do meu celular era apenas o som de uma floresta tranquila. O pulo final foi quando notei que a música no streaming mudou de nome. O título agora era Manutenção de Usuário 402. Troca de filtro de realidade. Senti um clique na base do meu crânio. Toda a minha memória daquela noite começou a se dissolver, como uma aquarela na chuva. Eu sabia que estava morrendo, ou algo pior. Mas a voz no celular agora era a minha própria voz, gravada, dizendo: está tudo bem, Gabriel. E só um sono durma. A chuva é real. O mundo é seguro. Acordei hoje de manhã, me sentindo mais descansado do que nunca. Fui checar meu histórico de música, mas o álbum do quadrado preto tinha sumido. No lugar dele, havia uma recomendação: sons de pássaros matinais para uma nova vida. O problema é que, toda vez que o quarto fica em silêncio absoluto, eu ainda consigo ouvir aquele estalo digital. E, quando olho para o espelho, sinto que o meu reflexo está com um atraso de milissegundos, como se estivesse sendo processado por uma conexão de internet ruim. Meu relógio apitou agora. Uma notificação sono profundo detectado, iniciando o upload de dados para o servidor central. Por favor, não tente pensar por conta própria nos próximos 20 minutos. E lá fora, começou a chover, mas não há uma única nuvem no céu.